Oi, eu sou a Vânia. Oi, eu sou a Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente. Hoje nós vamos conversar sobre os principais inimigos da fluência. Eu achei super interessante porque eu li um artigo do Nação Fluente, do blog Nação Fluente, e, nossa, inimigos da fluência. O que é isso, afinal de contas? E gostei muito de entender mais sobre isso, mas eu quero conversar com você e entender, de um modo geral, forma resumida, quais são, aliás, o que são os inimigos da fluência? Eu gosto muito de fazer uma analogia dos inimigos da fluência como se fossem vírus de computador. Então, imagina um computador todo infectado por vírus. Como é que ele vai funcionar? Ele funciona de forma disfuncional. Esses inimigos da fluência, eles funcionam exatamente assim, como vírus. E muitas vezes, esses vírus, eles são ocultos. A gente não sabe que o sistema está infectado, sabe? A gente não sabe que tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa de errada não está certo ali, né, no sistema. E aí, obviamente, que se eu estiver com esses vírus, né, infectada por esses vírus aí da fluência, esses inimigos da fluência, eu não vou ter os resultados, eles vão me atrapalhar a ter os resultados que eu quero. Assim como o computador não vai funcionar direito, cheio de vírus, além de não funcionar direito, talvez fique lento, travando, pode roubar sua senha, seus dados, seus arquivos, enfim, é altamente prejudicial para a fluência. Esses inimigos funcionam da mesma forma. Eu não vejo que eles estão lá. Muitas vezes eles vêm disfarçados de coisas boas, né? Quando a gente instala um aplicativozinho, aqui para baixar uns negocinho, a ideia é que, nossa, que aplicativo bonzinho, né? Que eu vou ter acesso a uma coisa aqui que eu não teria. E só que no final, né? Ele é um cavalo de Troia, né? Tá cheio de coisa ali que vai mais atrapalhar do que ajudar. E acho que o ponto principal é entender que muitas vezes esses inimigos, eles são silenciosos e altamente prejudiciais. Por isso que muita gente, muitas vezes, fica estudando inglês muitos anos e não alcança a fluência e acha que isso é normal. Não é normal. Ah, sim. E aí você falando nessa analogia, o computador a gente não consegue enxergar, tá oculto, a gente precisa passar um antivírus. E no caso, na prática, se a gente trouxer para o nosso dia a dia, para a prática, o que são? São habilidades, são comportamentos, o que são para a gente, né, na prática, e como a gente faz para trazer esse antivírus e fazer essa limpa? Ah, legal. Na prática, é um ciclo de 3 coisas. São os nossos comportamentos, o que a gente faz. Esses comportamentos, eles geram em nós emoções, sentimentos. E essas emoções, esses sentimentos, muitas vezes são frutos de pensamentos. Então, eu penso, sinto e faço. Quando eu estou com o meu sistema limpinho, tudo funcionando, tudo perfeitinho, eu penso, sinto e faço coisas que são fortalecedoras para o meu inglês. Quando eu estou com o sistema todo infectado, eu penso, sinto e faço coisas que são prejudiciais para o meu inglês. E para limpar o sistema, né, como é que eu faço então para instalar esse antivírus e limpar esse sistema? O primeiro passo é reconhecer esses vírus, entender que, peraí, alguma coisa aqui não está funcionando do jeito que deveria funcionar. Primeiro, reconhecer. A gente vai falar um pouco desses inimigos para as pessoas aprenderem a reconhecer qual que de repente é o vírus que está atacando, né? Pode ser até que as pessoas se identifiquem com mais de um, né? Isso pode acontecer. Alguns pode ser que ela sinta um pouco mais, outros um pouco menos. Pode ser que ela fala, cara, tá tudo ferrado aqui, precisa de uma formatação geral, mas não tem problema. O objetivo do nosso bate-papo de hoje é ensinar as pessoas a identificarem esses vírus, né, a primeira coisa, e mudar os padrões de pensamentos, comportamentos e sentimentos para passar a ter novos padrões, que isso sim é o que a gente chama da limpeza. Bacana, legal. E para começar, trazendo o primeiro deles, que é o juiz. Então, eu queria que você explicasse mais sobre ele, sobre esse comportamento, sobre como as pessoas lidam com isso e também a forma que a gente pode fazer para resgatar, para melhorar nesse sentido. Sabendo que os inimigos, eles têm padrões de pensamento, comportamento e sentimento
não bons, né? Que não são benéficos para a fluência, eu preciso identificar quais são, então, esses padrões. E cada um dos inimigos, eles têm padrões de pensamentos, emoções e comportamentos diferentes. O juiz, ele é aquele que dá a sentença final, que julga, né? É aquele que fica fazendo julgamento. É aquele que fica colocando, assim, aquela crítica excessiva no erro, no perfeccionismo, na necessidade de fazer as coisas da forma que a pessoa quer, sempre da forma que a pessoa quer, da forma como ela acha que é certa. E se ela erra, às vezes não são nem as outras pessoas que estão criticando o erro dela, é ela mesma. É a autocrítica, assim, sabe? E algumas coisas que costuma passar na cabeça dessas pessoas é que elas precisam ter essa crítica, porque senão o mundo vira uma bagunça, entendeu? Precisa ter esse senso crítico, porque senão vira um caos. É uma forma como a pessoa costuma pensar. Gera ansiedade, né? Porque, evidentemente, a culpa excessiva, ela não é benéfica. E o que mais? Pensamento, emoção. E uma outra coisa muito importante para identificar se está com esse inimigo operando é que normalmente as pessoas que têm o juiz aí no sistema operacional, elas são críticas com elas, mas elas também são críticas com as outras pessoas. Elas apontam erro, assim, sabe? Por exemplo, tem a pessoa que fala inglês, é a pessoa vergonha na cara. Ela fala, ela não tá nem aí se tá errado, o importante é falar e ela tá certa. É assim mesmo que tem que ser. Tem que começar por aí. A pessoa que tá com o inimigo do juiz muito atacada, ela olha a pessoa falando, errando, né? E ela critica a pessoa. Tipo, nossa, né? Tá falando tudo errado ali, né? Então, muitas vezes, essa crítica que ela tem atrapalha dela, porque ela acha que as pessoas também estão criticando ela. No final, no fundo, é um negócio muito doido, porque o inimigo faz assim, você pensar, eu não vou falar, não vou cometer erros, não vou, porque as pessoas vão me julgar. E ao mesmo tempo você também vai e julga, né? Só que na maioria das vezes a pessoa nem tá julgando ela, nem tá. Não tá nem ligando, nem aí né? Pra hora do Brasil, cada um tá preocupado com o que tá acontecendo dentro de si. Só que como ela tem esse inimigo implantado ali, ela acha que todo mundo tá julgando. Porque ela julga. Ela julga, então ela acha que todo mundo faz a mesma coisa, entendeu? Eu acho que, assim, dos 10 inimigos, esse é um dos inimigos mais perigosos. Eu acho que ele é o mais ardiloso, sabe? O mais sutil, assim. Porque todos os inimigos, eles têm uma coisa. Eles contam mentiras para se justificar. Então, ele tá lá e ele sempre vai ter uma justificativa para estar agindo daquela forma. E essa justificativa, ela é muito persuasiva. Ela é muito, cara... Convincente, né? Convincente, ela é. Então, se você não estiver atento para esse inimigo e para essa mentira que ele usa para justificar e convencer de que ele que tá certo e você que tá errado, é muito perigoso. Entendi. E aí a gente tem um outro também que é o rígido. Eu acredito que ele seja um pouco parecido com o juiz, mas tem as suas diferenças aí. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele. O rígido, ele é extremamente perfeccionista. Assim, extremamente perfeccionista. Eu acho que esse é o ponto principal do rígido. Tem algumas coisas que... por exemplo, no caso especificamente do inglês. É muito comum quando a gente está aprendendo a falar, cometer erros de gramática, de tempos verbais, na construção de frases. É muito comum. Faz parte do processo. A gente aprende a corrigir esses erros quando a gente conversa e quando a outra pessoa fala e ela fala no tempo verbal certo, alguma coisa assim, você tem a oportunidade de fazer uma autocorreção.
Você ouve e você se toca do seu erro. Você fala, putz, eu falei assim, não era assado. Isso é essencial para o processo de aprendizagem. Porque muitas vezes as pessoas falam pra gente o que a gente errou e a gente continua insistindo no mesmo erro. É normal. Só que quando a gente tem a autopercepção do erro, é que faz... É isso que muda a chave. E como o perfeccionista, né, a pessoa que tem esse inimigo do rígido, ela tem uma característica perfeccionista, ela pensa assim, eu vou estudar um pouquinho mais antes de... Ela nunca está pronta o suficiente para ir lá, ela nunca se sente pronta o suficiente para ir lá e se arriscar para cometer erros, porque ela sempre... vai achar que se não for para ser perfeito, não é para ser feito. Esse é o pior defeito, assim. E aí você falou no caso do juiz, você identifica quando você critica muito o outro. E no caso do rígido, como que você pode identificar que você está sendo muito rígido? Esse é um dos mais... tem alguns que são mais fáceis de identificar. Esse é um deles. Se você não pratica conversação na quantidade que precisa, do jeito que precisa, se você foge de oportunidades para praticar a conversação, muito provavelmente esse inimigo ele está operando. Certo. E aí, no caso do juiz, como fazer para melhorar nesse sentido? Então, diminuir as críticas com o outro, diminuir as críticas com a própria pessoa. Como você acha que na prática dá para melhorar? Acolhimento. A pessoa entender que ela vai errar, ela não... Porque o crítico, o juiz, ele é julgador. Ele vai ficar julgando tudo o tempo todo. Pode estar certo, pode não estar certo. Ela precisa julgar, né? Esse inimigo precisa estar julgando, o juiz precisa estar julgando o tempo todo. E esses julgamentos, muitas vezes, não são justos. Quando esse inimigo está trabalhando, não é justo. Então, se não é justo, eu preciso entender que é o inimigo que está trabalhando nisso e preciso acolher isso. Como que eu faço para acolher? Primeiro, identificar, puta, eu tô me exigindo muito de mim. Primeira coisa, eu tô exigindo mais de mim do que eu deveria estar exigindo. Começa desse acolhimento. E perceber por que eu tô exigindo tanto de mim? Por que eu tô insistindo tanto em fazer as coisas com esse julgamento todo? E entender, não, eu estou fazendo o melhor que eu posso nesse momento. Então, é acolhimento. A palavra é acolhimento. Bacana. E um outro também inimigo é o prestativo. Aí eu queria entender melhor, porque o rígido e o juiz, a gente tem uma ideia, pode ser que seja realmente negativo. Mas o prestativo, a princípio, né, na nossa sociedade, a gente acredita que é algo bom, que é algo positivo. Por que o prestativo ele vem aí como inimigo também da fluência? E quando eu falei que os inimigos, eles aparentam ser coisinhas boas, né? Eles aparentam ter boas intenções, é justamente esses inimigos que são pseudo-bonzinhos são os piores de identificar, porque a mentira que ele usa para se justificar é de que a gente precisa ser altruísta, precisa ajudar todo mundo, precisa estar disponível para todos o tempo todo, porque é assim que as coisas têm que ser. O prestativo, ele vive de servir as outras pessoas. E não tem nada de errado com viver de servir as outras pessoas, muito pelo contrário. Isso é muito importante, é muito bom. O ponto eu gosto muito da metáfora da máscara de oxigênio do avião, entendeu? Aí tá lá, o cara fala, se der problema, você primeiro coloca a sua máscara, depois você ajuda outras pessoas a colocar. Porque se você não se ajudar primeiro, você desmaiar, como é que você vai ajudar os outros? O ponto do prestativo ótimo, ajude, faça o que você acha que tem que fazer pelas outras pessoas. No entanto, pergunte-se primeiro, eu estou fazendo para mim o mesmo que eu estou fazendo para as outras pessoas? Uhum. Porque o inimigo do prestativo, ele
tem essa justificativa de falar que a gente precisa ajudar as outras pessoas. Por trás disso, ele coloca uma necessidade de aceitação, uma necessidade de afeição. Porque quando a gente ajuda uma outra pessoa, as pessoas gostam. Quando a gente ajuda outras pessoas, atende demanda de outras pessoas, a gente recebe elogios, a gente recebe só coisa positiva. Se sente amado, mais amado. Se sente amado, se sente querido. E é um vício, né? Só que essa necessidade de afeição que a gente tem, quando a gente deixa de se priorizar, é o inimigo. Não é saudável quando a gente deixa de fazer as coisas pra gente. E qual é o problema? O que isso aí tem a ver com o inglês? Tem tudo a ver, porque muitas vezes muitas pessoas deixam de fazer o que tem que fazer pro inglês para ajudar outras pessoas. Eu vou dar alguns exemplos meus, assim. Por muitas vezes, uma das razões pelas quais eu estudei inglês, estudava, parava, era por questões financeiras. Muitas vezes eu tinha que parar porque apertava o calo em casa e eu precisava ajudar em casa. Em vários momentos, para não ter conflitos com a minha mãe, justamente dessas questões financeiras, em muitos momentos eu falava, não, tá bom, vou parar o inglês. Tá, estamos sem dinheiro aqui, precisa de dinheiro. Tá, vou parar o inglês. Isso aconteceu várias vezes. Havia casos que realmente era o cenário e havia casos que não. Havia casos que estava só meio que evitando a dor de cabeça, entendeu? Então, muitas vezes o prestativo, ele deixa de fazer as coisas para ele, para atender outras pessoas, também para ter essa questão da afeição, né? Afinal de contas, eu ajudando em casa, eu ia ter o carinho, a validação da minha mãe de que, não, minha filha, ela me ajuda em casa. Minha filha, ela faz de tudo para me ajudar em casa. Isso era importante para mim também. Só que isso era uma bola de neve. E eu tô falando especificamente da minha história. Mas outro exemplo que acontece muito, eu não sou mãe, eu não tenho filhos. Então, eu vejo muitos casos dos meus alunos que são mães e pais, né? Os pais. Muitas vezes, eu vejo alunos deixando de ir para as aulas, fazer as coisas que precisa fazer, se dedicar aos estudos, porque a esposa ou o marido precisava de alguma coisa e ela, assim, prontamente, não pensava duas vezes, atendia a demanda daquela pessoa naquele momento. De novo, eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo que há casos, e aí por isso que é importante fazer aquela análise. Eu estou cuidando, eu estou me priorizando o mesmo tanto que eu estou priorizando as outras pessoas, porque ninguém vai priorizar a gente mesmo. Só a gente prioriza a gente mesmo. Ninguém vai parar e vai falar assim, não, olha só, é muito raro acontecer isso. Olha só, você está aqui lavando a louça, mas você devia estar estudando inglês, né? Pô, é muito melhor pra mim que você esteja lavando a louça, né, amiguinha? Eu prefiro que você lave a louça. Dane-se o seu inglês. Seu problema, cada um com seus problemas, entendeu? De novo, não estou generalizando, mas precisa fazer um raio-x para identificar. Todo mundo que está ouvindo esse podcast é adulto, espero. Se tiver adolescente, criança aí, tudo bem, você é bem-vindo também. Mas eu estou falando especificamente para adultos. Adulto tem autorresponsabilidade, né? Então, tem que identificar se o que está fazendo realmente é funcional, é saudável ou, peraí, eu acho que está desequilibrado o negócio aqui, entendeu? E essa questão de tempo também, no mundo corporativo, eu vejo muito. Há uma reunião de última hora, a reunião de última hora, e aí, tipo, reunião de última hora, e-mail de última hora, demanda de última hora, necessidade de última hora. E as pessoas que têm esse inimigo operando ali têm muita dificuldade de dizer não. Porque quando eu falo não, o que acontece? A outra pessoa pode não gostar. Na maioria das vezes ela não vai gostar mesmo. Mas aí é um problema dela, entendeu? Então, óbvio, também não estou generalizando, falando que você tem que falar não para todas as demandas urgentes do teu trabalho. Mas eu estou falando que se você não aprender a lidar com isso, aprender a falar não, aprender a organizar, encontrar a causa raiz daquela bagunça, porque muitas vezes precisa encontrar a causa raiz da bagunça. Apagar incêndio
faz parte da vida de qualquer ser humano, mas precisa ser exceção. Quando não é exceção, precisa parar tudo e falar, cara, por que a gente só tá apagando incêndio? Faz uma análise de causa-raiz, resolve a raiz do problema e os incêndios começam a ser menos constantes. Porque senão você vai viver naquela coisa de atender circunstâncias urgentes e não vai ajudar as outras pessoas. E um outro inimigo é o hiperrealizador. Eu queria que você falasse mais sobre ele. Esse é o meu top 1 dos inimigos na vida, assim. Eu tenho ele, acho que desde quando era criancinha lá em Barbacena, sei lá. Esse inimigo, ele é aquela pessoa que precisa fazer muito, toda hora, o tempo todo, precisa estar ocupado, tem tendência ao workaholic. O nome já fala, né? O hiperrealizador. Ele não é a pessoa que realiza, é a pessoa que precisa no hiper. Realiza demais até. No demais. E ela é uma pessoa muito, muito focada em numa parte bem analítica, assim, bem metas, competição, é aquela coisa do eu preciso fazer para ser bem-sucedido. Não é só o fazer por fazer. Mas por que a pessoa é super workaholic, assim? É porque ela é viciada em competição, em ser bem-sucedida, em desafios. Aquilo move muito ela. Ah, legal. Isso é bom. Isso é ótimo, né? Até o ponto de que você consiga manter equilíbrio nas outras demandas da sua vida também. Né? Esse é um ponto de atenção para quem tem esse inimigo trabalhando. Muitas vezes a pessoa vira assim e fala, e eu fiz muito isso, porque esse é o meu inimigo número 1, assim. Eu não tenho tempo, eu tô corrida, eu tenho um monte de coisa para fazer. E realmente a pessoa tem um monte de coisa para fazer. Realmente ela tem, ela não tá dando desculpa não, ela tem mesmo, porque ela precisa disso. E aí, muitas vezes, o inglês fica para segundo plano. O inglês fica de lado. Né? E aí entra esse ponto de atenção. Um outro ponto de atenção com relação ao inglês também é quando a competição... Você começa a ter a competição com o inglês. Então, eu preciso ser a melhor da sala. Eu preciso ser a melhor da sala, eu preciso ser a melhor da turma, eu preciso ser a melhor da bolacha do pacote, entendeu? E nessa hora, quando você já atinge um nível de proficiência legal, tudo bem, fica aí competindo você com você mesmo, entendeu? Mas quando você está aprendendo, está no processo de aquisição da fluência, não dá. Como é que você vai competir com a galera que estuda muito mais tempo que você e às vezes a pessoa compete até com o nativo. Nossa, caramba. O cara é só nativo e a pessoa tá lá, ela quer ser melhor do que o nativo, sabe? Esses dias eu tava no Insta e eu vi uma professora de inglês, um post de uma professora de inglês, tava sendo cancelada nos comentários, tadinha, porque ela falou, eu não acompanhei tudo, mas ela falou alguma coisa errada e uma pessoa seguidora comentou na postagem corrigindo ela, mas corrigindo de uma forma super, com um monte de exclamação, assim, sabe? Sabe quando a pessoa escreve pra corrigir? Caps Lock, né? Caps Lock, exclamação, aquela coisa. E aí a professora fez uns stories lá falando que isso é ruim, porque nós brasileiros não podemos fazer esse tipo de coisa, porque atrapalha as outras pessoas que podem se sentir ofendidas e tudo mais. Ela trouxe a narrativa dela. E aí a menina pegou e ainda rebateu, continuou a briga lá, e escrevendo tudo em inglês, escrevendo um textão assim em inglês, falou que a professora estava fazendo mimimi. Então, assim, olha a que ponto chegamos, entendeu? Pra que isso, Sim, gente? acho que nada extremo é positivo, né? Não, então, e isso acontece mais do que deveria, infelizmente. Então, essa questão do hiperrealizador precisa ficar atento se essa coisa da necessidade de ser super bem-sucedido o tempo todo, na hora que estiver falando, se estiver acontecendo, precisa ficar de olho nesse inimigo, entendeu? Entendi. E outro inimigo é o mártir, né? E queria entender melhor sobre ele também. A gente acha que, a princípio, ele pode ser uma vítima. E como que a gente pode identificar se a gente está trazendo esse mártir para a nossa vida?
Ó Deus, ó céus, tudo acontece comigo. É muito engraçado, porque uma das coisas que as pessoas mais reclamam na humanidade, e eu me incluo dentro dessas pessoas, né? Uma das coisas que nós mais reclamamos no dia a dia é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, falta tempo. E é muito interessante perceber que muitas vezes a gente acha que só a gente não tem tempo, só a gente tem aquele problema, só a gente tem aquele desafio. Quando eu vejo algum aluno comentando assim nas nossas sessões semanais: gostei muito da sessão de hoje porque eu percebi que eu não sou a única pessoa que tem este problema. Eu não sou a única pessoa que está passando por XYZ. Quando ela percebe que ela não é a única pessoa que está passando por XYZ, eu falo: bingo, inimigo eliminado. Porque ali começou a percepção de que ela não é a única pessoa que tem dificuldade, seja em qualquer coisa que seja. Porque não tem tempo, porque tem dificuldade para falar, porque tem qualquer coisa que seja. E essa coisa do vitimismo que esse inimigo traz pra gente, ele traz muito também com uma necessidade de ser a atenção. Sabe aquela pessoa problemática que ela é tão problemática que ela quer, e que todo mundo meio que tenta ajudar ela ali, porque, putz, ela tem tanto problema que todo mundo meio que fica com dó e tenta ajudar, só que nunca acaba. Os problemas dessa pessoa nunca acabam. E aí as pessoas ao redor, elas acabam criando uma coisa: ai, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço para agradar essa pessoa. Nada, nunca tá bom o suficiente para ela, tá tudo, né, tá sempre reclamando, tá sempre pontuando. Então esse inimigo, ele é muito, muito, muito ruim por conta disso. E no inglês, como que isso atrapalha, além dessas questões de ter tempo e tudo mais, de achar que só eu falo errado, que só eu tenho dificuldade de aprender, que só eu esqueço, só eu ouço um filme, assisto um filme e não entendo. Primeiro disso, né? Porque quando eu acho que só eu tenho esse problema na vida, como é que eu vou acreditar que é possível resolver? Quando eu passo a acreditar, quando eu passo a entender que outras pessoas também têm esse problema, e se ela resolveu, eu também resolvo, esse inimigo está começando a ser eliminado. Isso é muito importante ficar de olho nisso, sabe? Se eu tenho essa sensação, alerta vermelho para o inimigo. Certo. Então essa é a forma, observar se outra pessoa também tem. Então entrar em contato com outras pessoas, fazer parte de um grupo também é importante. Então essa seria a principal forma de resolver isso? Fazer parte do grupo é importante para você perceber que outras pessoas também têm os desafios, mas também encarar, né, fazer essa análise, porque às vezes a pessoa não vai ter condições de estar num grupo de pessoas que está com a mesma meta, né? Mas entender, falar: cara, eu tô reclamando muito da vida, assim, eu tô achando que, ó Deus, ó céus, ó vida, tudo acontece comigo, só eu não aprendo, eu não dou jeito para isso, eu não consigo. Opa, peraí. Não é você, não é a pessoa. É um inimigo que foi instalado ali, que está atrapalhando. Você não é isso, você não... É um inimigo. Dá para tirar esse inimigo daí. Tem que ter esse foco. E também a gente acaba tendo esse inimigo ao longo da vida, né? Então eles se repetem muitas vezes. Como fazer para mudar isso? Você acha que tem que trazer como um hábito, se questionar, observar? Como fazer para trazer essa mudança, ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente passou muito tempo com esses padrões? Como mudar esses padrões daqui para frente? Acho que é uma coisa que a gente tem que analisar, mas como fazer isso na prática? Autoconhecimento, isso é essencial. Parar alguns momentos do dia, da semana, cada um vai ter o seu tempo, para ter autoconhecimento, para olhar para dentro de si e ver: cara, peraí, né? O mundo tá girando e tem coisa aqui que depende de mim. E como que a gente faz autoconhecimento? Tem várias maneiras. Uma das maneiras que a gente mais usa dentro da metodologia é pergunta e resposta. Você faz perguntas, a partir das perguntas você começa a ter clareza. A clareza começa a te permitir conhecimento, por isso autoconhecimento, do que você precisa fazer. Às vezes você não sabe o como,
mas você sabe o quê? O que você precisa fazer para começar a mudar. E no caso dos inimigos, o como ele está relacionado àquela tríade. Pensamentos, emoções e comportamentos. E qual é dos três a tríade que eu vou trabalhar para eliminar o inimigo? O comportamento. Eu vou olhar o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Vou ter um resultado. Eu vou pegar esse resultado e vou transformar no resultado que eu quero. A partir daí, eu começo a mudar a tríade do comportamento. O comportamento é o que eu faço. As minhas ações. Então, por exemplo, deixa eu pensar num inimigo aqui. No prestativo. Eu estou percebendo que eu não consigo falar não. Todo dia chega uma reunião de última hora, eu não consigo falar não. E aí essas reuniões às vezes se estendem, eu tenho que participar, ficar até mais tarde no trabalho e eu acabo não estudando inglês. Então, qual é o comportamento que eu preciso ter para eliminar toda essa zona? Aprender a falar não? Quando chegar um invite de uma reunião de última hora, eu vou falar não posso participar? Pode ser uma ação. Mas quando você tem só uma alternativa de resolução, você fica meio que numa prisão. Quando você tem duas, além de aprender a falar não, eu vou fazer uma análise de causa raiz aqui para entender o que está acontecendo nesse monte de reunião de última hora. Além de fazer uma análise de causa raiz, eu vou conversar com o meu gerente e vou explicar o porquê que eu não posso atender essas necessidades de última hora. Se é possível reunir com a equipe e a gente fazer, mesmo que planejado, se todo dia tem reunião de última hora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um horário na agenda para reunião de última hora. Então, todo dia, 13h, vai ter uma reunião de última hora, entende? Para a gente tratar. E aí, é claro, eu não estou falando aqui que é fácil, eu não estou colorindo nada, porque eu trabalhei no mundo corporativo a vida toda. Eu sei que as coisas não são assim super cartesianas, mas eu também sei que se a gente não parar para resolver a causa raiz do problema, ela não vai se resolver por conta. A resolução de problemas implica mudança de comportamento. E mudança de comportamento, muitas vezes, não é confortável. Então, para eliminar e entender que a gente sempre vai ter esses 10 inimigos na vida, sempre, todo mundo, seres humanos, às vezes mais, às vezes menos, às vezes todos, às vezes poucos, cada um vai ter o seu ups and downs. Só que parar para ter esse autoconhecimento, para identificar qual é, o que é e como é essencial. Se a gente não parar, a gente vive no piloto automático, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos. Esses dias eu conversei com uma pessoa que está há 3 anos buscando, assim, vai estudar inglês? Vou estudar inglês, preciso, quero, tenho, vou estudar, tal. E faz 3 anos que a gente tem essa conversa. Faz 3 anos que nós temos essa conversa. Aí chegou num determinado momento, não, agora vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso, isso e isso, né? E aí eu começo a engrenar. Aí foi lá, fez o que disse que ia fazer e continua não engrenado. E são 3 anos. Já dava para ser fluente em inglês, né, baseado no que já tem, já dava para estar começando a estudar uma outra língua se quisesse. Então são 3, é muito tempo. 3 anos é muita coisa. Uhum. Para adquirir fluência em um idioma, é muita coisa. Então, se olhar para trás e ver nesses 3 anos, eu olho, conversando com a pessoa, facilmente eu identifico. Falar, é esse, esse e esse. Aí tá lá, padrão de pensamento. Como é que eu identifico? Pelas coisas que a pessoa fala. E pela forma como ela sente. Aí eu sei o que ela tá fazendo. Conversando, né? Conversando, identifico. E aí a pessoa não tem ninguém para conversar para identificar. Autoconhecimento. Certo. E aí você falou também da autorresponsabilidade. Depois eu queria que você só falasse um pouco mais sobre isso, porque acho que é o primeiro passo, né? Você
ter essa autorresponsabilidade, explicar também, de repente, para quem não conhece tanto o termo, o conceito, o que é isso e o quanto isso é importante. E eu também queria entender, a gente falou no outro podcast sobre a humildade. Então, esse ponto de você estar aberto para a mudança, estar aberto para o aprendizado, de entender que às vezes a gente não enxerga o inimigo, então como que a gente faz para enxergar? Acho que é se manter humilde e aberto para isso, né? Então, eu queria só que você explicasse um pouco mais sobre a autorresponsabilidade e a importância de se manter aberto para essas novas ideias. Eu gosto muito de filosofia. Eu sou apaixonada por filosofia. Se eu pudesse fazer outra faculdade, claro, eu posso, né, a qualquer momento, mas enfim, tempo é finito. Mas, sim, se chegar um momento de eu falar, tô com tempo disponível aqui, eu faria filosofia, assim, história e filosofia, eu amo. E o que eu mais gosto da filosofia é justamente essa capacidade de fazer a gente pensar nas coisas, de fazer a gente refletir, né, de fazer a gente... não tem resposta pronta, não tem caminho, receita de bolo, porque cada pessoa é uma pessoa, tem seus repertórios, as suas histórias, suas experiências e as suas expectativas. Quando a gente fala de autorresponsabilidade e de humildade e de autoconhecimento, por que eu falo da filosofia? Porque muitas vezes, tem uma colega minha, e isso é uma coisa, é um defeito meu. É um defeito. Às vezes eu tô conversando com a pessoa só quer conversar. Ela só quer desabafar. Ela não tá afim de resolver os problemas dela. Ela tá afim de desabafar. E conversar, e falar, e é uma coisa que eu tenho muito eu tô desenvolvendo o autocontrole para não fazer. A pessoa começa a me falar as coisas e eu fico ouvindo. Amiga, é complicado. Hoje em dia eu fico só assim, te entendo, complicado. Putz, sério que aconteceu isso? Nossa, que chato. Só que isso me incomoda. Assim, não é natural meu. Eu sei que a pessoa não gosta que eu pergunte, tá, mas o que você está fazendo para resolver isso? Mas o que você acha de fazer tal coisa? Eu gosto disso, porque eu gosto que façam comigo. Quando eu tô enredada assim, em algum problema, eu amo que as pessoas vêm para mim e me faz algum tipo de pergunta que me tira do prumo, assim, sabe? Que fala, nossa, essa pergunta me desestabilizou aqui. Peraí, eu senti o chão chacoalhar aqui, porque a pergunta tira você do piloto automático. Então, e muita gente não gosta disso, mesmo num bate-papo com um amigo. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, entra nesse ponto. E por que eu falei da filosofia? Porque talvez você não goste de alguém ficar, não é dando pitaco, mas de alguém te ajudar a ter uma mudança de perspectiva sobre alguma coisa. A filosofia é um bom caminho. Né, ler e refletir ali sobre os pontos é um bom caminho para ter autoconhecimento, assim, é um caminho muito acessível, inclusive. E aí, depois, né, dessa coisa do, cara, eu preciso ter autoconhecimento, e aí tá totalmente ligado à questão da humildade, porque às vezes a gente pensa, por exemplo, eu faço terapia. Já tem anos que eu faço terapia. E eu sempre comento assim, nossa, minha terapia tá em dia. Não, tá tudo bem. Quando eu conheço alguém assim, né? Tô com alguma paquera, conhecendo alguma paquera, né? Eu falo, não, eu tô bem, tô solteira e minha terapia tá em dia, né? Aí a pessoa... Normalmente as pessoas têm vergonha de falar que faz um processo de autoconhecimento e, infelizmente, tem muito preconceito também, né? Fazer terapia, eu não sou louco. Então, essa coisa, e eu acho que não é nem só questão de humildade, essa coisa de entender que é normal fazer esse processo de autoconhecimento, de realmente ter humildade de entender, cara, todo mundo é meio doido, assim, todos nós somos meio doidinhos, precisamos, sim, né? E a autorresponsabilidade de, a partir do momento que eu começo a descobrir os meus podres, a partir do momento que porque o autoconhecimento é como colocar um espelho, né? Você olha no espelho e você fala, nossa, tem um espinho aqui, né? Uhum. Ninguém vai tirar aquela espinha lá por você. Você tem que ir lá e ter a autorresponsabilidade de resolver aquilo lá, né? Se
a pessoa quiser resultados diferentes, né? A gente está fazendo essa série de podcasts para trazer para as pessoas conhecimento para fazer do nosso país uma nação fluente. E a gente está falando aqui nessa série de podcasts que existe sim um caminho mais eficiente para você atingir a fluência mais rápido. Só que esse caminho mais eficiente precisa de algumas coisas, alguns ingredientes. E é isso que a gente está trazendo aqui nesses temas. Hoje a gente está falando dos 10 inimigos da fluência e como um tema de que eu preciso identificar e preciso ter humildade para identificar e assumir e ter autorresponsabilidade para mudar. E ninguém vai mudar os nossos comportamentos por nós. Muito bom. E continuando aqui com os inimigos, a gente tem o lógico também. E aí eu queria entender melhor sobre ele, aprofundar aí sobre o lógico. O lógico, ele é aquele cara hiperracional que tudo precisa ter um porquê, tudo precisa ter um sentido, tudo precisa ter uma justificativa. Dos 10, o meu número 1 é o hiperrealizador e o meu número 2 é o hiperracional, é o lógico. Esses dois, eles acabam com a minha vida, eles são muito ruins em mim. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, Vânia, você tem que estudar tal, assim, assim, assado. Aí, ao invés de eu lá, e obviamente que eu tenho que confiar no que a pessoa está falando, né? Eu tenho que ter contratado um profissional bom para que eu possa confiar, eu falo, não, mas por quê? Mas por que não pode ser assim? Mas por que tem que ser assim? É aquela coisa de ver racionalidade em tudo, entendeu? É igual... E eu acho que o que eu mais... Nossa, o que eu mais errei disso e que mais me atrapalhou... Como além de ter esse lógico muito forte, eu também fui de exatas a vida toda. Minha formação foi exatas por muito tempo. Então, você quer ver uma coisa que me atrapalhou muito? Quando eu estudava gramática, a gramática é assim, tem uma regra principal e tem N exceções. Tem algumas coisas na gramática, isso em qualquer idioma, tem N exceções. E aí... Eu gostava daquilo, porque aquilo eram regras. Eu gostava de regra, eu gostava daquela coisa. Só que, ao mesmo tempo, na hora de conversar, não tem como você lembrar tudo. Mas nem quem estuda totalmente a gramática, assim, vai ter hora que vai precisar... Peraí, eu vou precisar consultar isso aqui. Para falar, não é... Se você construir uma frase, se na hora de conversar, na hora de construir uma frase, você precisar lembrar das regras, da racionalidade da coisa, não vai sair frases completas dessa conversa, não. Uhum. Entendeu? Então, esse inimigo também, ele tem outras coisas que ele atrapalha, mas essa é uma das piores. Um outro inimigo também é o vigia. E aí eu queria que você trouxesse mais sobre ele. Esse aí é o tipo... Tudo que pode dar errado, dará. Sabe? É o negativo, pessimista? É pessimista ao extremo. E ele é pessimista, ele não é realista. Porque ser realista é bom, né? Você tem que identificar o que pode dar de ruim e ser realista para encarar e resolver aquilo lá. Mas o pessimista, ele vê desastre até onde realmente não tem desastre. Então, ele é o inimigo que vai atrapalhar você como? E se eu for na reunião e eu falar errado? E se eu for na reunião e eu não entender o que as pessoas estão falando? E se a ligação estiver ruim e não der para entender o que as pessoas estão falando? E se me perguntarem alguma coisa e eu esquecer do vocabulário? E se? Tem um monte de se na frase do pessimista. Então, ele não vem pro Meetup, por exemplo, para os nossos encontros de conversação, porque ele fica... E se eu estiver lá e tiver alguém que fala melhor que eu? E se, por exemplo, fulano me corrigir e eu ficar desconfortável? É um monte de si. Se começa com e se, é esse inimigo. Pega o extintor e apaga esse inimigo, pelo amor de Deus. E como que combate esse inimigo, esses pensamentos aí do e se? Primeiro que a gente precisa entender o seguinte, a gente combate os comportamentos, tendo comportamentos diferentes. Então, quais são os comportamentos desse cara que é super pessimista? Ele, por exemplo, não vai nos encontros de conversação. Ele não vai para uma reunião, ele não aceita participar de uma reunião, ele não se arrisca, porque já que vai dar o desastre, para que eu vou lá? Enfrentar isso exatamente com um comportamento diferente. Uhum. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, o Brasil já estava fluente em espanhol, pelo menos. Porque, afinal de contas, a gente está no meio de um monte de país aqui que fala espanhol.
Sim. Né? Porque as pessoas reclamam, o Brasil não fala inglês porque o Brasil é um continente isolado. Tá, beleza. Então por que a gente não fala espanhol? Alguém me explica isso aí. Mais uma desculpa, né? Mais uma desculpa, né? Que deve, né, se a gente resgatar aqui, deve ter algum inimigo dando essa desculpa aí. Né? Provavelmente. Vamos investigar, fazer a investigação do inimigo. Exatamente, mas é isso. Então, essa coisa do pessimista ter coragem de encarar e entender que nem sempre aquilo que ele está projetando que vai acontecer. E lembra que eu falei do repertório? Agora eu já não sei se eu falei do repertório nesse episódio, no episódio anterior, mas vai ser uma coisa que eu vou falar bastante nos próximos episódios. Quando você vai lá, encara a situação e tem o repertório de que, puta, aquele desastre que eu estava imaginando que aconteceria, não aconteceu. Então eu começo os inimigos, eu gosto dessa metáfora também. Imagina um boneco de neve. Uhum. Se você pegar um boneco de neve e colocar ele no sol escaldante, ele vai derreter. É exatamente isso que a gente quer fazer com os inimigos quando a gente muda o comportamento. O inimigo tá lá. Eu mudo o meu comportamento, é como se eu estivesse colocando esse boneco de neve no sol. A primeira mudancinha de comportamento, por menor que seja, a primeira mudança de comportamento que eu tenho, eu pego esse inimigo de neve e começo a colocar ele perto do sol. E mais perto do sol, e mais perto do sol, e mais perto do sol. Vou dar um exemplo na prática. Todo mês a gente tem um meetup, um encontro de conversação gratuito que a gente se encontra para praticar inglês. É aberto ao público, www.naçãofluente.com/meetup. Aí as pessoas vão lá, podem participar e conversar em inglês. Não vou. Não vou, porque aí vem os 10 inimigos, a tropa toda, né? Nossa. Beleza. Como é que eu boto o boneco de neve? Seja lá qual for o teu inimigo, como é que eu coloco o boneco de neve? Começa, por exemplo, se inscrevendo no site para receber o e-mail. Pronto, você já... Porque você olha o post, você fala, encontro para praticar conversação? Não, vou nada. Vai lá e fala, eu vou me inscrever nesse negócio. Primeiro passo, já colocou o boneco de neve perto do sol. Segundo passo, entra no YouTube e assiste as reprises dos meetups anteriores. Você vai assistir, você vai ver as pessoas conversando, se divertindo, errando. E você vai falar, não, pessoal conversou aqui, não teve correção, ninguém apontou o dedo pra ninguém, fulano falou isso errado, e todo mundo se divertiu. Opa, coloquei o boneco de neve mais perto do sol. E começa a fazer esses pequenos passos. Isso para todos os inimigos. E eu tô dando o exemplo do meetup, mas podia ser de qualquer outra coisa. Sim. A gente tem também o agitado. E aí, queria entender também, de forma resumida, quais são os comportamentos do agitado. O agitado, ele tá estudando aqui, pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer daqui a pouco? Ele tá aqui no encontro de conversação, pensando no que ele vai falar daqui a pouco. Ele está sempre pensando no que vai acontecer daqui a pouco. Ele nunca vive ali, ele nunca deixa, né, a pessoa viver aquele momento, que nem a gente está aqui agora. Eu não tô... Esse é um dos inimigos que é muito, muito fraco na minha vida, assim. Eu tenho vários que são muito fortes. Esse aí é um que não me atrapalha muito, não. A gente está aqui. Eu peguei o celular aqui agora. Tem 15 mil notificações aqui. Sangue de Jesus tem poder. Mas eu tô aqui. Eu não tô... Eu consigo estar aqui 100% do tempo e prestando atenção em tudo que a gente tá fazendo aqui. O agitado não consegue. Porque o agitado já teria desconcentrado total aqui no que tá acontecendo nessas notificações. E isso atrapalha muito os estudos, porque concentração é importantíssimo na hora de estudar. Sim. Importantíssimo. Esse inimigo que traz ansiedade para as pessoas, né? Muita, porque ele tá sempre cabeça no futuro, né? Então, uma maneira de controlar é vivendo mais no momento presente, estando 100% presente para o agora. É basicamente isso. E aí, por exemplo, se eu sou muito agitada, eu não poderia estar fazendo esse podcast com esse celular aqui. Eu olhei, continuo normal, continuo bem. O agitado, ele vai estudar, deixa o celular lá na... Entendi. Tem que se conhecer para saber os seus limites, né? E agir da melhor forma na hora de estudar. Um outro ponto é o controlador.
E aí, o que o controlador atrapalha na hora de aprender inglês? A necessidade de estar certo o tempo todo também, mas não só de estar certo o tempo todo, mas de controlar as outras pessoas e as situações em geral também. Por exemplo, quando a gente vai estudar inglês, e a gente vai conversar em inglês, a gente precisa... Conversar não é falar. Conversar pressupõe ter outra pessoa ali para conversar. Você é um ser humano. Assim, eu tenho controle zero sobre a sua vida, entendeu? Sobre o que você faz. Não tenho. E aí, quando o controlador, esse inimigo, tá operando, eu quero ter controle sobre as coisas que eu estou fazendo, mas eu também quero ter controle sobre o que você está fazendo. Eu quero ter controle sobre entrar numa reunião e não ter dúvida nenhuma. Eu não vou entrar numa reunião. Como é que eu vou entrar numa reunião se eu não tenho controle do que vai acontecer ali? Aí não é nem a questão do perfeccionismo. São muito sutis as diferenças. A diferença aqui, nessa questão do controlador, eu não vou fazer porque eu não tenho como controlar o que vai acontecer. Esse é o pior, assim. Tá, ele é bem parecido com o rígido, talvez? Tem aí algumas similaridades? A sutileza do rígido, o rígido que ele é perfeccionista, o rígido, ele é perfeccionista, ele precisa estar tudo certinho. É mais com ele, assim. O controlador é com ele, mas com todo mundo também. Ele acha que se ele não controlar tudo, o mundo vira um caos. Nossa. E aí, trazendo para o inglês, como é que a pessoa vai entrar numa reunião que tem um monte de gente participando? É imprevisível. Conversar em qualquer idioma é imprevisível. Você tá aí, eu não sei o que você tá pensando, eu não sei o que você vai falar agora, eu não sei qual que é a próxima pergunta. E aí o controlador surta. Nossa. A gente faz o nosso bate-papo aqui no podcast sem eu saber as perguntas. Exatamente. Eu falo, Yara, traz aí, vamos ver na hora o que dá, né? O controlador, jamais. O controlador, ele ia querer saber todas as perguntas, a sequência, tudo. E ai de você mudar uma pergunta. Nossa, entendi. Para finalizar aí os inimigos, o esquivo. Pode falar um pouco mais pra gente? O esquivo, quando esse inimigo tá trabalhando assim, ele foge de situações desconfortáveis, porque ele não gosta de conflito. O esquivo, ele quer se esquivar de situações que possam gerar conflito. Ele também tem dificuldade de falar não, só que diferente do prestativo, o prestativo ele tem dificuldade de falar não, porque se eu falar não pra você, você não vai gostar de mim. O esquivo, ele tem dificuldade de falar não, porque se você falar não, você vai me confrontar pô, como assim? E aí eu não gosto de confronto, não quero conflito, então ele se esquiva dessas situações. Exemplos bem parecidos com o prestativo, só que o esquivo é mesmo para fugir. Para fugir, por exemplo, de situações em que... Eu tinha uma escola que eu estudava, que de sexta-feira tinha aula da música. Era música, filme, enfim, era cultura. E tinha um coleguinha que ele era super estudioso, tudo direitinho, e ele fugia, assim, que nem... doido, ele fugia, e a sala toda, e a turma toda, a gente era bem unido, e a turma toda na sexta, era super divertido. A escola ficava do lado de um shopping, depois a gente ia lá no McDonald's tomar sorvete. Ele fugia, assim, e ele fugia, hoje olhando para trás, ele fugia, não era porque tinha compromisso, não era porque nada, não. É porque lá a gente cantava, a gente tinha a letra da música, cada um cantava um trecho, e aí a gente era desafinado, e ele... por que eu tô... Eu não tô citando nomes da pessoa, não tô expondo ninguém, mas isso faz muitos anos também. Uma vez, na aula... A gente cantou, na aula, normal, a gente cantou uma música e a professora pediu para que cada um cantasse um trechinho da música. E aí ele cantou a música, cantou certinho. Só que assim, eu sou muito desafinada. Eu sou a desafinação na vida. Mas eu não ligo, porque eu amo cantar. Aí as meninas deram risada. Falaram, não é assim não, e corrigiram ele. E aí
ele nunca mais participou. Todas as vezes que tinha alguma coisa de música, a professora falava assim, ele falava assim, não vou cantar não, essas meninas... E aí, ele nunca participava dessa coisa, pra fugir do conflito mesmo. Entendi. Então, é uma fuga do conflito. Então, no aprendizado de inglês, a gente precisa enfrentar tudo isso. A gente precisa enfrentar conflitos também para aprender inglês? A gente precisa enfrentar conflitos, por exemplo, principalmente no caso do inglês específico, é principalmente no quesito de não ter consistência nos estudos, de não estar estudando inglês porque não está tendo tempo, porque não está organizando a vida, porque está fugindo de situações que podem gerar conflitos. Dizer não para uma reunião, dizer não para um familiar que pede um negócio de última hora. Entendi. Basicamente. Bom, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, que foi super interessante, assim, para a vida, né? Não só para aprendizado de inglês, eu queria que você deixasse um recado final para as pessoas que estão tendo que lidar com esses inimigos. Uma dica, assim, especial para que ela consiga finalmente lidar da melhor forma, porque, assim, como você falou, nós vamos sempre conviver com eles, mas colocar aí o boneco de neve um pouco mais no sol. Eu acho que, assim, primeira coisa nós temos, a pergunta não é, eu tenho algum desses inimigos? A pergunta é, qual desses inimigos eu tenho? Porque temos todos, em algum grau ou em outro. Entender, tá, eu tô patinando no meu inglês porque eu tenho algum desses inimigos. Qual é o inimigo? Então, pode pegar aqui, assistir esse episódio, identificar cada uma das características do inimigo e olhar, tá bom, o que eu tô fazendo que faz com que esse inimigo se fortaleça? Legal. Eu tô fazendo isso, tô fugindo, tô não fazendo, tô evitando. E o que eu posso fazer para colocar o meu boneco de neve? Então, pegar essas pequenas ações, como eu comentei, eu dei o exemplo do Meetup, pegar essas pequenas ações devagarzinho. Não é na loucura, devagarzinho. Vai mudando devagarzinho, pequenas doses de novos comportamentos, que uma hora esse boneco de neve derrete. Ótimo. Gostei muito da questão do boneco de neve. A gente podia criar até uma hashtag aí para as pessoas nos comentários colocarem. Vamos. Boneco de neve. Boneco hashtag de neve. boneco de neve. Boa. Boa. A gente tem um artigo, que foi o artigo que você leu, que tem mais conteúdo sobre isso. A gente pode mandar o link para vocês. E tem também o nosso raio-x, que ajuda bastante nisso, que a gente pode mandar o link. É tudo gratuito. Hashtag boneco de neve. Inclusive, a gente vai saber quem assistiu até o final. Quem colocar a hashtag vai dar para entender quem assistiu. Boa. Bom, para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria agradecer quem ficou com a gente até aqui e dizer que tem mais conteúdo da Nação Fluente. E, claro, a gente falou muito sobre o blog. Acessem o blog, tem muito conteúdo de valor lá. E esse aqui foi o episódio de hoje. Um beijo para vocês e... Tchau, galera. Até o próximo.